Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Jussara Nascimento dos Santos e estou aqui hoje para nós discutirmos o texto Algumas considerações sobre a educação infantil e as políticas de educação infantil, da professora Maria Letícia Nascimento, que eu tive a oportunidade de ter algumas aulas com ela, foi minha professora no passado, e discutimos pessoalmente muitas das coisas que eu vou trazer aqui para vocês. Tudo bem? Então vamos lá, bom estudo para todos nós. Bom, algumas reflexões sobre a infância. Infância. Diferentes grupos cujas vidas e oportunidades diferem de acordo com a condição econômica e social. Diferentes grupos que se diferem de vida de acordo com a condição econômica e social. É preciso chamar atenção para algo. Não, infância é sinônimo de criança? É. Esse silêncio é pra gente refletir, né? E concluir o seguinte. Não. Criança todos são iguais. O sujeito de 0 anos até 11 anos, 11 meses e 29 dias é uma criança, certo? Todos nós que temos mais de 12 anos somos criança. Mas a infância, ela difere. Ela difere de acordo com a condição econômica e social e o grupo ao qual o sujeito se insere. Então, caro estudante, cara estudante, perceba o seguinte: se você se deparar com uma questão sobre infância e criança, é sinônimo? Não, está correto no que se afirma em criança e infância é sinônimo. Não é sinônimo, né? Segundo a professora Maria Letícia, a autora da obra, há formas diferentes de viver a infância. E o modo pelo qual a criança se relaciona lá com a sua família e com a condição econômica difere a sua condição de infância. Tudo bem? Então vamos lá. Há algo que, no tocante a essa infância, que é a subordinação em relação ao adulto. O que é essa subordinação? A criança, toda vez, ela precisa da referência de um adulto e ela é colocada como se nunca tivesse razão. Vamos pensar aí no cotidiano de vocês. Na vida cotidiana de vocês. Quantas e quantos de vocês já falou? Fica quieto, menino, quem manda sou eu. Alguém vai dar um presente pro filho? Não, pode escolher, ele não tem escolha não, ele não tem gosto não. Ué, como é que não tem gosto? Como é que não tem escolha? Então, é uma sociedade adultocêntrica que fica numa perspectiva de subordinação do adulto para a criança. E aí da subordinação da criança em detrimento do adulto. Então, onde o adulto ele é superior e a criança inferior se subordinando ao que o adulto dita. É uma perspectiva. E será que essa perspectiva é a perspectiva da prefeitura? É a perspectiva da prova que a gente vai fazer? Não. Em breve, nós vamos falar mais sobre. Mas há uma subordinação, né, em relação ao adulto. Bom, por que acontece isso? Eu já me adiantei, né? Porque tem uma perspectiva adultocêntrica, onde o adulto é o centro de tudo, o mais importante, o correto, o que tem a possibilidade de acertar sempre. Essa é a sociedade que a gente vive. E aí a ideia é que você, futura pedagoga, futuro professor e professora da rede municipal de ensino, na sua prática diária, transforme essa realidade. Muito bem. Instituição
educacional para as crianças. Protege, cuida, educa. Então, com certeza vocês já discutiram essa questão, mas antigamente as creches, elas eram feitas para a mãe que trabalha deixar a criancinha e ir trabalhar, né? Em algumas regiões de São Paulo, se vocês localizarem, andam de metrô, vão perceber que perto de alguns metrôs de certas regiões, há creches alocadas perto dos metrôs. Creches que foram construídas em 85, 86, por quê? Porque começa ali o movimento de solicitação das creches e as famílias precisam ter um lugar para guardar as vidinhas dos seus filhos. Logo, pego o pacotinho, deixo, volto do trabalho, tô no metrô, pego de novo. Então, era uma creche na perspectiva da proteção. Só que na atualidade, com a mudança da LDB, entra o cuidado e a educação, certo? Bom, ao mesmo tempo que a creche protege, cuida e educa, ela retira totalmente a criança do convívio social com as pessoas e com as outras instâncias. Vocês já pensaram que a criança 10 horas dentro do SEI, ela não está no parque? Ela não está na praça? Ela não está em lugares que façam a pessoa pensar, os governantes pensar, que esses sujeitos precisam, por exemplo, de acessibilidade com os carrinhos que as mães levam na praça? Então, se por um lado protege, cuida, salva, guarda a vidinha, por outro, retira a criança desse convívio social com as outras pessoas e com as outras instâncias. É de se pensar. A professora Maria Letícia é muito sagaz. E ela traz muito essa questão da retirada dessa criança desses espaços. Eu acho pouco provável cair uma questão sobre isso, mas cair talvez seria algo do tipo, bom, de que forma a criança se torna invisível na sociedade? Talvez, mas pela minha experiência eu penso que é pouco provável, né? Bom, um breve histórico sobre a construção dos espaços educacionais destinados à pequena infância. Luta das mulheres por trabalho. O que tem a ver a luta da mulher por trabalho com a creche? A mulher que antigamente ficava no seio doméstico, ela passa a exigir direitos de trabalhar fora. E a mãe cuidadora passa a ser a mãe cuidadora e trabalhadora. Duas em uma. E onde ficam essas crianças? No início, as instituições fazem creches dentro lá das fábricas e etc. E as mães podem deixar os filhos. Com o tempo isso vai acabando, em alguns lugares permanece até hoje, né? Mas com o tempo isso vai diminuindo bastante. E o que acontece, pessoal? As creches começam a ser criadas. Com a mãe é o objetivo da proposta. Mãe, objetivo. Criança, objeto da proposta. Vocês conseguem entender a diferença? Objetivo, mãe ir trabalhar. Objeto, criança que fica lá. Às vezes, numa perspectiva de depósito de crianças. Já ouviram essa expressão? Eu penso que sim. Né? E a luta atual é para acabar com esses depósitos de criança. Muito bem. Precisa desses espaços para cuidar. E aí a mãe como objetivo da proposta e criança apenas como objeto da proposta. É assim a história da creche na atualidade, na Prefeitura Municipal de São Paulo, que é o locus de observação que nós teremos. Essa é a história. Bom, algumas reflexões sobre esse espaço. Esse autor chama-se Francesco Tonucci. Eu penso que vale a pena dar uma olhada muito cuidadosa nele. Apesar de não estar na bibliografia, a concepção do Francesco Tonucci, que conversa muito com a concepção da prefeitura, está presente nas suas charges.
Francesco Tonucci. Penso que vale a pena vocês darem uma olhada. Essa obra chama-se A Creche Não É um Cabideiro. Porque como nós falávamos antes, eu deixo, deposito no cabide, depois eu vou embora, aí eu pego do cabide novamente e volto. E quais eram as práticas pedagógicas realizadas por aqueles educadores? O que aqueles educadores faziam dentro do espaço de educação infantil, que outrora era esse cabideiro de criança? Então a gente precisa refletir, a gente precisa pensar, porque se a gente estuda a história, porque qual é o objetivo de estudar a história? Saber o que aconteceu no passado, para não reproduzir no futuro. Então se a gente estuda história e entende que a creche já foi um cabideiro, qual é o nosso objetivo e nosso papel agora no novo Centro de Educação Infantil? Embasado com a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, que diz que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Qual é o nosso papel? Penso que fica uma reflexão aí a ser feita. Bom, os espaços de educação infantil voltados à infância. Superação da ideia de criança como um ser frágil e imaturo. Então, na atualidade, se outrora se pensava no bebê como um ser frágil, se pensava na criança como um ser imaturo, se pensava apenas, quando eu olho para o bebê, eu olho só para a ausência, para a falta, o que ele não tem. Eu preciso olhar agora para o que ele tem, para o que ele sabe, para o que ele pode, e não para o que ele não pode. Porque se eu entendo que é um espaço de educação e cuidado, eu preciso promover essa educação e esse cuidado. E de que modo eu vou promover essa educação e esse cuidado? Então, tem que ficar bem atento lá na avaliação quando falar sobre os processos de superação, se cair, dessa criança. Quais foram os processos de superação do olhar do adulto para essa criança? Então, o processo é de entender que o sujeito hoje é criativo, que a criança tem uma bagagem, que a criança traz as suas impressões, que a criança tem sim possibilidades de contribuir com o currículo, que a criança é sim alguém que participa e não só é passiva. Então, vale a pena fazer essa discussão. E aí tem outra discussão que é a criança como sujeito de direito. Se antes, vocês lembram antes qual que era o objetivo da proposta? Ter um espaço para a mãe trabalhadora. Agora a educação, sobretudo com o advento lá da LDB, ela é um direito da criança que deve ser garantido pelo Estado. Logo, é o direito. A criança, então, agora é vista como um sujeito de direitos, Onde tem, por exemplo, um órgão, um conselho tutelar, que zela pelo direito da criança, que olha se os direitos das crianças estão sendo garantidos por quem de direito que deve garantir. Família, comunidade, conselho tutelar. Então percebam, o papel dessa criança muda completamente e ela chega a ser um sujeito de direitos. Tudo bem? Muito bem. Bom, duas novas perspectivas e nova forma de olhar a criança. São elas. A sociologia da infância. Então, o Luiz Corsaro, um grande a Maria Letícia dialoga muito com o Corsaro. Ele diz o seguinte: a criança tem modos peculiares de criar e recriar a cultura. Bruxa. O que o adulto faz com a bruxa, com a criança? A bruxa é má, a bruxa é má, a bruxa é má. Certa vez, numa roda de crianças, uma menina disse assim, de 3 anos: quero contar uma história. Então a educadora ouviu e disse: conta. Era uma vez uma bruxa boa, com nariz batatinha e que adorava fazer cosquinha nas crianças.
E aí a professora indagou a menina: e a bruxa é boa? Existe bruxa boa? Aí a menina respondeu: a minha sim. E aí a professora registrou a história e deixou lá na parede para dizer o seguinte: não existe só a bruxa do professor, não existe só a bruxa do adulto. A criança, esse sujeito de direito, e como traz o Corsário na sociologia da infância, eles são participativos, participantes ativos na vida em sociedade. Logo, ele cria a bruxa boa, até porque a perspectiva da criança, geralmente, ela é menos enfadonha e menos chata que a do adulto, né? Então, ela inventou a bruxa boa. Muito bem, então, uma das perspectivas é a sociologia da infância. Criança cria e recria a cultura, considerando a relação que ela estabelece com o mundo do adulto. Então, ela precisa conversar com o adulto, ela precisa ouvir história, ela precisa de uma série de coisas para quê? Para conversar, né? E criar e recriar essa cultura. Tudo bem? Então, vamos para a segunda perspectiva. Então, tem um lugar chamado Reggio Emília, que é a segunda perspectiva de olhar a criança. É uma cidade no norte da Itália. E aí, gente, é uma sugestão que tem que ser seguida. Vai lá no Google e coloca Loris Malaguzzi. Vai procurar os preceitos de Loris Malaguzzi. Em suma, ele tem um poema que eu vou declamar alguns versos que eu conheço, que é o seguinte: a criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 modos de pensar, 100 modos de agir, 100 modos de criar e recriar. 100, 100, 100. Mas vem a escola e rouba 99. Esse pode cair, viu? Ele é bem cotado, ele é bem paquerado por todos os autores dessa bibliografia. Todos paqueram com o Loris Malaguzzi, e quando vocês fizerem a leitura dos textos, ele vai aparecer em um, ele vai aparecer em outro, ele vai aparecer no outro. Eu sugiro que vocês leiam para vocês entenderem o cerne da proposta emiliana, de Reggio Emília. A criança, ela é forte, poderosa, competente e conectada com o adulto. É uma nova perspectiva de olhar a infância, onde a criança brinca com fogo, a criança corta com facão. A criança, ela é extremamente respeitada. Então, conhecer um pouquinho de Reggio Emília, conhecer os preceitos do Loris Malaguzzi, vai te ajudar a responder a alguma questão que pode vir, como: qual que é o papel da criança, como que a criança estabelece o protagonismo dela. Então, eu sugiro que você dê uma olhada nisso. E a criança se expressa por meio de diversas linguagens, né? E quais são as linguagens extremamente respeitadas e valorizadas em Reggio Emília? A pintura, a música, a escultura, a fotografia. Então, criança fotografa com flash forte, com flash mais fraco. A criança, ela tem muita possibilidade de criar e recriar. E o adulto faz um registro sistemático das suas aprendizagens. E aí a família diariamente olha o que a criança aprendeu, onde a criança avançou, como se deram as aprendizagens da criança, o que é extremamente importante, né, para esse desenvolvimento infantil. Muito bem. As políticas públicas voltadas à educação. Já foi dito, mas educação infantil, primeira etapa de educação básica. Direito da criança, dever do Estado, escolha das famílias. Pois é, vocês podem estar perguntando: Jussara, por que escolha da família? Bom, o ensino fundamental, ele é obrigatório. A mãe tem que deixar o filho, a filha, no ensino fundamental. Mas, na educação infantil, é direito do governo oferecer, mas é escolha da família frequentar ou não. Sobretudo, a educação infantil de 0 a 3, que é o foco do nosso estudo. É escolha. Inclusive, em nenhum lugar do mundo não é escolha da família a frequência ou não.
Em todos os lugares, é mundial, né, essa ideia de que a família escolhe ou não colocar o seu bebê no espaço de educação infantil. Bom, antigamente, as creches, elas estavam voltadas à Secretaria do Bem-Estar Social, aquele espaço somente do cuidar. E gradativamente elas migram para a educação, onde se reformam as práticas e é um espaço de cuidado e educação indissociáveis. Muito bem. As crianças e alguns marcos legais. O que as leis dizem sobre as crianças e o quanto as leis contribuem para essa visibilidade da criança nessa sociedade adultocêntrica que tantas vezes não é visível. Já falamos, o fato de colocar a creche e a EMEI, ou seja, a educação infantil, como primeira etapa da educação básica, que não foi sempre assim. Então, é o primeiro marco. Porém, o que aconteceu, gente? E aí isso, toma nota, fica atento, porque talvez aí pegue, aí seja um nó que ele queira, que o examinador, que queira pegar a gente. Há uma municipalização da educação infantil. O que é essa municipalização? É a ideia de que apenas os municípios são responsáveis pelo atendimento das crianças. Logo, se havia uma grande verba que poderia ser empregada, agora não. Somente o município é responsável, né? Pois para a educação, mas diminuiu a possibilidade de investimento. E aí fica o município responsável por todo o investimento na educação infantil. Bom, cria-se o Fundef, que é o Fundo Nacional de Educação do Ensino Fundamental. Olha só, é uma lei que desconsidera a educação infantil e que gera fundo somente para o ensino fundamental. Mas ele é substituído pelo Fundeb, Fundo Nacional de Educação da Educação Básica. Esse sim engloba a educação infantil, né? Bom, o PNE de 2001, ele traz algumas metas para a educação infantil. Uma delas é que as crianças, elas passem a participar da educação infantil, elas tenham vagas na educação infantil. Por quê? Porque há uma demanda reprimida, caso caia na sua prova, demanda reprimida é o número de crianças não atendidas dentro do espaço. Se o espaço tem 130 vagas, geralmente há uma demanda reprimida, pasmem vocês, de umas 250, ou seja, uma fila de espera de não atendidos. Então, se aparecer, surgir esse termo, né, quando fala de política pública para a educação, talvez faria os não atendidos. Os não atendidos é a demanda reprimida. Tudo bem? Muito bem. A ideia é a universalização da educação infantil, num cenário de que não está universalizada. Há muita criança que compõe o grupo da demanda reprimida, que não são atendidos. Muito bem. Bom, em 2005, e aí tem que prestar atenção bem forte nessa parte, porque é novo, é desconhecido por grande parte dos pesquisadores, então presta atenção nisso. Em 2005, né, numa resolução 11.114 de 2005, foi obrigado a criança de 6 anos a entrar no ensino fundamental. E aí a Maria Letícia, ela faz algumas reflexões bem sérias e pontuais sobre isso. Qual que é a real contribuição na formação das crianças? Porque é o seguinte, então a criança tem 6 anos, ela brincava no parque, ela tinha tempo livre, ela tinha sala de informática, e aí ela passa a não ter nada disso. Aí ela vai com 6 anos para um espaço que não tem mobiliário para ela, que a cadeira é grande, a carteira é grande, o banheiro, o vaso é grande, o parque é inexistente e a massinha nunca se viu falar, né? De qual maneira essa mudança
contribui de verdade para o desenvolvimento dessa criança, que vai mais novinha para a educação, para o ensino fundamental. E aí as crianças de 3 anos, elas vão para a EMEI, EMEIs essas que também não estão preparadas para receber, porque as crianças elas chegam muito pequenas, o parque é grande, o espaço físico não contribui para a aprendizagem da criança, e aí viu-se que não dava certo, que voltou essa criança para o SEI. Então a criança ficou um tempo na EMEI, olhou aquelas crianças extremamente pequenas na EMEI e disse, não dá, a criança volta para o SEI. E aí em 2009, e aí essa sim, né, uma emenda, precisa tomar muito cuidado, né, essa que não é muito divulgada, os pesquisadores não conseguem compreender muito bem. O ensino é obrigatório a partir dos 4 anos. Então a mãe, tenta lembrar lá de uma lei que é dever do Estado garantir a escola, mas é escolha da família colocar a criança ou não. A partir de 2009, e é uma emenda e ainda não está vigorando, porque não tem vaga para todas as crianças de 4 anos, as crianças precisam entrar na EMEI. Mas com uma diferença. Enquanto a criança de ensino fundamental precisa ter 75% de presença, a criança pequena ela pode ter 60%. Ou seja, 40% do tempo dela, ela pode ficar na casa com a família dela. E 60% ela precisa estar dentro da Escola Municipal de Educação Infantil. Bom, não é o nosso foco, porque nós estamos trabalhando com o SEI, Centro de Educação Infantil. Mas talvez, considerando que é um concurso de educação infantil, pode surgir alguma questão relacionada a isso. E é bom que a gente saiba, inclusive para nossa formação e informação. Muito bem. Algumas reflexões acerca da obrigatoriedade de frequência das crianças de 4 anos. É uma oportunidade de frequência à escola mais precoce, né? Mas, e aí entra o que nos cabe, é a nossa seara agora. Quando eu coloco a educação infantil na EMEI, de 4 anos, como obrigatória, e tiro a obrigatoriedade do Centro de Educação Infantil, eu fragmento a educação infantil e eu desvalorizo as práticas do Centro de Educação Infantil. Porque se uma é obrigatória, eu tendo a imaginar que ela é mais importante. E o SEIF, o Centro de Educação Infantil, ficando ali na base, como se ele não fosse tão importante quanto a EMEI. Então é uma reflexão, né, que pode talvez aparecer algo voltado a essa desvalorização desse espaço por conta dessa fragmentação. SEI, não obrigatório, escolha da família. EMEI, obrigatório. Por quê? Né? Uma questão que pode ficar. Logo, pode haver uma hierarquização da importância. Quando a EMEI é mais importante em detrimento do SEI. E aí, de novo, a sociedade adultocêntrica, o que mais se parece com comportamento de adulto é melhor. E o quanto menos se parece, o quanto mais se afasta, que são os bebês, não tem importância. É uma crítica forte que a Maria Letícia ela faz nesse texto, e que eu penso que vale a pena a gente dar uma olhada e uma atenção bem especial para esse ponto. Tudo bem? Prossigamos. O direito de brincar no ensino fundamental. Qual é a possibilidade real da criança brincar no ensino fundamental? Qual é a possibilidade da criança ir na areia no ensino fundamental? Na areia nenhuma. Ele está fadado à ausência de areia. Só se estiver no prédio, no quintal, na comunidade. Porque lá dentro do espaço não tem mais. Porque esse espaço não é apropriado para a criança. Muito bem. A creche, ela, como municipalizou, ela não conseguiu atender todas as crianças e ainda não consegue. Então ela fez uma série de convênios com instituições assistenciais ou filantrópicas, numa perspectiva de universalização. O que tem acontecido de modo bem lento. Há muita criança fora da creche, né?
Fazer uma lei também não adiantaria, porque não tem vagas para todas as crianças, né? Bom, pequena infância e educação infantil. Vamos refletir algumas coisas para a gente, né, finalizar o nosso estudo. Vamos fazer algumas reflexões, retomando alguns conceitos estabelecidos e apresentados pela professora Maria Letícia. Contradições em relação às políticas e aos direitos. Se por um lado é direito da criança, por outro municipaliza e diminui a possibilidade de investimento. Transformação de espaço de assistência em educação. Se outrora o espaço de educação ele era voltado à assistência, agora ele é um espaço voltado à educação das crianças, onde elas têm liberdade de agir, de refletir, né? E são consideradas como sujeitos do processo de ensino e aprendizagem. Bom, construção de espaço e tempo que privilegiem o brincar. Então, o brincar, ele precisa ser considerado. O brincar, ele é a grande expressão da criança. O brincar é fundamental em todas as relações vivenciadas no espaço de educação infantil. E para finalizar, gente, eu quero só chamar a atenção de vocês para algumas coisas. A professora Maria Letícia, como ela trata de política pública, ela dá umas cutucadas, né, nas políticas públicas. Então, olhem mais para as contribuições que ela traz em relação à pequena infância, a sociologia da infância, a Reggio Emília, porque eu acho pouco provável caírem alguns questionamentos acerca da própria instituição, né? Então, se debruce nas contribuições que ela traz, quando ela, Reggio Emília, Loris Malaguzzi, Sociologia da Infância, está sendo assediada por toda a bibliografia que vocês vão estudar. São pontos comuns. Então, vale a pena. Tá bom? Então, gente, eu encerro por aqui. Boa sorte a todos. Certamente, esse momento vai contribuir para vocês aprenderem, releiam o texto e estarão bem preparados para realizar um ótimo exame. Boa sorte, até breve!